Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente está em mais um e novamente. E hoje o que a gente vai falar sobre é sobre como funciona e quais os incentivos que os jovens têm para começar na carreira do empreendedorismo. Vou pedir para os nossos membros se apresentarem, então, gente, fala um pouquinho sobre vocês. Oi, boa tarde. Eu sou a Manuela, sou ex-estudante do Nacional. Hoje em dia eu curso administração na UFO e eu sou empreendedora da Clio, uma marca de roupas. Oi, gente, eu sou o José, sou do terceiro ano aqui do Nacional da México e eu sou fundador do Vila Lisboa, uma marca de brownies artesanais. Oi, gente, eu sou a Clara e eu vim fazer perguntas e conversar com eles para entender mais sobre cada trabalho. Bom, então, algumas das ideias que a gente vai conversar hoje, vamos entender um pouquinho sobre como elas surgiram, quais foram os incentivos que tiveram, o que eles tiveram que fazer primeiro para começar essa ideia, porque são jovens, então a trajetória é um pouquinho diferente. Então, Manuela e Gisele, eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho sobre como que surgiu a ideia da empreendedorismo de vocês, do que vocês empreenderam. Bom, a minha ideia foi até engraçada, porque começou no Inova NASA. Eu tive que ter uma ideia do zero para fazer um trabalho do Inova NASA. E eu sabia que eu gostava muito de moda, eu gostava muito da parte de vendas. E aí eu falei assim, mas eu preciso de um problema social, ambiental para resolver. Então, eu pensei, depois de dar uma pesquisada, eu pensei em fazer roupas sustentáveis, porque a gente sabe que hoje em dia a indústria têxtil é muito poluidora. Então, é basicamente isso. A ideia veio de uma ideia que eu tive que ter para o Inova NASA, mas depois que eu coloquei em prática, eu me apaixonei e parece que hoje eu faço assim, como se fosse um hobby, mas com muito esforço e dedicação. E quais foram os primeiros passos que você teve que ter para colocar sua ideia em prática? Uma pergunta difícil. Deixa eu lembrar aqui. Porque foi há 2 anos, né? Tinha 16 anos quando eu comecei. E os primeiros passos eu acho que era, tipo, encontrar um fornecedor, pesquisar um fornecedor que oferecesse o que a gente precisava. Então, fornecedor para fabricar as roupas, algum recurso para eu conseguir fazer o design das estampas para colocar nas roupas. E também pensar numa forma de vender, né? Onde que eu venderia, para quem, a precificação e tudo mais. Então, esses são, na verdade, os passos que eu acho mais, vamos dizer assim, crucial e mais difícil, aqueles que são no começo, assim. Eu imagino, deve ter sido muito difícil mesmo. E você, Sim. José? Minha ideia foi meio do nada, né? Um dia eu fui pra uma cafeteria e vi um monte de brownie bonito. Comecei a gostar. Falei, vou fazer esse trem pra ver como que é, né? Aí eu fiz. Aí dei pros uns amigos meus, todo mundo gostou. Falei, então vou começar a vender. Aí eu pesquisei e tal, comprei até um curso na época. Eu comecei a vender tem uns 3 meses só. Aí comprei um curso, precifiquei, deu tudo muito certo no início e depois começou a dar errado. Aí depois deu certo tudo de novo. Aí hoje em dia já consigo vender sem precisar trazer na escola, que já tenho 3 pontos de venda, que é na Haddad Barbershop, uma barbearia que eu vou, aqui no restaurante nacional também, e num salão de beleza. Muito legal. Eu queria saber quais foram os desafios que fizeram vocês pensar se vocês iam continuar e que vocês conseguiram superar para continuar até onde vocês estão. Bom, eu acho que o primeiro desafio para mim, o que é na verdade meio previsível, é os recursos, né? Porque ter uma marca é um grande investimento. E nessa faixa da vida, nessa faixa etária, nessa fase da vida, é difícil você encontrar esse tamanho de investimento. Então, esse foi o primeiro desafio que eu encontrei. E também uma forma de mostrar para as pessoas que aquilo que eu fazia era valorizar, sabe? Falar assim, você precisa desse produto, você vai gostar muito de ter esse produto. Então, achar uma estratégia de fazer com que as pessoas enxergassem isso foi também um grande desafio. Ah, o principal desafio para mim também foi essa questão dos recursos, porque o investimento, tá, um brownie, barato de fazer. Não, gente, não é bem assim que funciona, não. Aí até eu comecei, tá, minha mãe me ajudou no início, mas depois eu tive que me virar. Aí foi difícil, aí eu tive que vender bastante, achar lugar que vende produto barato. Aí
comprar no atacado também, usava CNPJ dos outros pra comprar. Aí, hoje em dia já tá mais tranquilo. E essa questão que você falou também de mostrar pro cliente que ele precisa do seu produto, que ele vai gostar. O que eu fazia muito no início é dar amostra grátis. Eu saía dando amostra grátis pra Deus e o mundo. Aí a pessoa gostava e falava, quanto que custa? Falava, custou tanto. A pessoa lá e comprava. Por quê? Porque ela já tinha confiança no meu produto. Ela já sabia a qualidade que eu entregava. Hoje em dia uma coisa que a gente tem muito medo na hora de comprar é, será que eu vou gostar? Será que vai Então- valer a pena meu dinheiro? Vocês Zoado. sentiram, assim, uma desconfiança por vocês serem jovens, assim, no mercado? Quando vocês iam conversar com as pessoas? Com certeza. Sim. Eu sinto que muitas vezes as pessoas mais velhas, assim, talvez até que já estão no mercado, são mais experientes, elas meio que subestimam a nossa capacidade, sabe? E nossa competência mesmo, sabedoria e tal. Mesmo com pouca idade, mesmo sendo novas, a gente pesquisa, a gente vai atrás de saber tudo que a gente mais precisa. Então, eu acho que é bem difícil as pessoas, às vezes, não confiarem muito por ser jovem. Eu senti certa desconfiança também, porque no ramo que eu tô, no ramo de doce, ninguém, tipo, eu não vejo muita gente 18, 17 anos vendendo doce na porta da escola. E, tipo, o pessoal que eu até via vendido, até eu tinha um pouco de preconceito, falava, nossa. Aí eu comecei a vender, eu comecei a encarar essa realidade, sabe? Aí, por exemplo, tem um cara que vende aqui na porta da escola. No começo ele vendia muito mais que eu falava, nu. Aí eu comecei a sentir, porque até meus próprios amigos, que hoje em dia só compram de mim, compravam só desse cara. Então eu tive que. Foi difícil no início. Aí eu tive que ganhar confiança aos poucos e hoje em dia ainda tem gente que prefere pessoas mais velhas? Tem. Mas eu acho que é no ramo do empreendedorismo em geral também. E por que vocês decidiram empreender? Nossa. Aí, Eu acho que eu sempre gostei da ideia, desde quando eu era mais nova. De, tipo, usar a criatividade, ir atrás de tudo aquilo que é a parte burocrática, assim, cuidar dos números, das coisas chatas e ser organizado. E até por isso que eu decidi cursar administração. Mas eu acho que o empreendedorismo é algo lindo, assim, e que é muito abrangente. Tipo, sim. é um mundo enorme. Então, eu juntei a fome com a vontade de comer, né? Porque eu gosto muito de cozinhar, sempre gostei, desde pequeno. E aí agora eu resolvi, bom, vou tentar ganhar dinheiro com isso, né? Mas eu falo que eu tô fazendo isso porque eu gosto, porque eu acho que o empresário não pode ter duas coisas, que é ganância e preguiça, né? Porque se você pensar só em dinheiro, você vai querer economizar no seu produto e, tipo, o pessoal não vai gostar. E se tiver preguiça, isso não vai pra frente, né? Porque você vai querer fazer nada, vai ficar lá no ócio. Sim. Tem que É saber um o seu bom valor, né? pensamento mesmo. Você que falou que começou há pouco tempo, Isso é mas alguma coisa que o Léo fez, o Inova NASA, conseguiu ajudar vocês a melhorar algum desafio, passar por alguma dificuldade que vocês tiveram? Sim, com certeza. Até porque o meu projeto nasceu no Nova Nasa, então eu tive muita mentoria do Léo. E, tipo, ele sempre esteve de braços abertos, assim, para qualquer dúvida, para ajudar nos primeiros passos. E, tipo assim, dentro do Nova Nasa, a gente tinha, né, muitas atividades, assim, que ligam essas coisas do mundo do empreendedorismo, que você pode aprender mais. Então, aquilo me deu, assim, abriu meus olhos bastante para o que eu precisava aprender e, tipo, eu aprendi muitas coisas interessantes também. Em questão de, tipo, público, produto, umas coisas mais... Até matérias, assim, que a gente vê no curso de administração, eu aprendi desde do Léo no 2º ano do ensino médio. Então, pra mim foi muito importante. O Nova Nassa participou, mas indiretamente, porque eu vou ser sincero, ano passado eu não gostava de Nova Nassa, não. Nossa, era muita atividade. Eu tive essa primeiro fase ano. também. Nossa. No primeiro ano eu não fiz nada. Aí Foi péssimo. eu tentava fazer, aí o Léo me dava rala. Só que com esse tanto de rala que eu levei do Léo, falando que o que eu tava fazendo não tava bom, aí eu falei, não, vou melhorar esse trem A gente aqui. até muito acorda isso. pra vida. Sim, o Eu Léo. acho que... Eu até lembro tanto de atividade que o Léo passava naquela Sim. geek. Acho que ele Eu passou. acho que meio que forçava a gente a se dedicar mesmo àquilo que a gente estava criando. Então, obrigada, Léo. Obrigado, Obrigada, Léo.
Então, o Nova Nossa participou indiretamente, porque os feedbacks que eu fui tendo do Léo, tipo, hoje em dia eu sinto que fez diferença, tudo que ele falou pra mim, essa questão de umas atividades da Geek também que eu fui lembrando. Então, fez parte indiretamente, né? Porque não começou no Nova Nossa. Entendi. Eu acho que quando vocês têm uma pessoa assim no seu pé o tempo inteiro cobrando, acaba que uma hora a gente vê que tem que fazer. Então a gente acaba aprendendo, mesmo que não queira, não me esforcei para estudar. Ouvindo isso toda semana, que toda semana tem aula, tendo que fazer as atividades, a gente vai revendo isso e aprendendo, né? Sim. E eu acho que vocês terem essas aulas desde cedo é uma coisa que incentiva bastante e ajuda, porque é exatamente o que você falou. Tem muita coisa que o pessoal só aprende quando vai fazer uma faculdade de administração. E aí, no Inova NASA, vocês já conseguem definir público-alvo, saber pesquisar sobre o mercado, para ver se o problema é real, se o produto vai dar certo. Sim. Então, tipo, tudo isso o Léo incentiva muito todos vocês a fazerem. E eu acho que mesmo quem não pensa em um dia ser empreendedor, quando vai ter nessas atividades, pode crescer uma vontadezinha ali, porque acaba que você faz uma coisa que você gosta, né? Você mexe com o que você gosta, você mexe com cozinha, você cozinha porque você gosta, você tem uma marca de roupa porque você gosta de moda. Sim. Então, é diferente do que você ir trabalhar na empresa de alguém, né? Mas voltando assim pro Inova Nasce de novo, teve alguma coisa que o Inova Nasce ajudou vocês a desenvolverem? Tipo, melhorou a comunicação, soube ouvir mais as pessoas, se organizar, lidar com problemas? Eu acho que sim, porque nos projetos a gente tem que fazer apresentações finais, né, do pitch e tal, um negócio assim, super pressão em cima do jovem. Mas no começo, até tipo no primeiro ano, quando era a primeira vez que eu tava fazendo Nova Nasce, que eu tive que fazer essas apresentações finais, eu não gostava dos feedbacks dos avaliadores lá da banca. Porque eu falava assim, gente, eu trabalhei nesse projeto o ano inteiro e você veio falar que tá ruim, que tá faltando alguma coisa. E aí, com isso, eu fui aprendendo, tipo, não, se tá falando sobre essas coisas que estão faltando, é porque é verdade, porque é válido, né? Então, eu aprendi a ouvir até críticas construtivas, né? E também lidar com a pressão, igual eu falei, de apresentar, saber falar um monte de gente vendo. E também uma coisa que eu tinha falado antes é de acreditar no seu trabalho. Tipo, apresentar como se você tivesse ali para vender ele mesmo. Porque eu lembro do Léo falar isso muito pra mim. Tipo, você tá apresentando como se esse trabalho não fosse seu. Você tá apresentando sem entusiasmo. Então, ajudou muito nessa questão. O Nova Nossa me ajudou mais na parte, como que eu falo? Da coragem, sabe? Tipo, de acreditar no seu próprio produto. Porque eu tenho que chegar, tipo, na porta da escola pra vender brownie como se meu brownie fosse o melhor do mundo. E tá bom, gente? Faltou a amostra grátis Pois hoje. é verdade. Pra experimentar. A próxima vez eu trago. Aí, a parte da comunicação, né? De saber comunicar, que boa parte do empreendedorismo é a comunicação também. Porque se você não souber falar, você não vai conseguir cliente. Se tiver que apresentar seu produto, tipo, numa batalha de pitch, você também não vai conseguir vender. Então, a parte da comunicação me ajudou muito. E aí são coisas essenciais, né? A gente tem que saber ouvir, porque quando a gente vai pro mercado é o tempo inteiro recebendo críticas construtivas, né? Ou talvez uma pessoa direto, você não gosta de um produto, vai lá e reclama. Até o Léo mesmo, ele sempre criticou o projeto, mas ele também é um apoio essencial durante todo o processo de qualquer projeto, ele ajuda muito. Ajuda. Gente, eu tô com uma curiosidade, que eu acho que normalmente sempre tem uma história legal por trás dos nomes das marcas, de onde que vieram eles. Então, o meu, na verdade, foi engraçado, porque eu não sabia que nome pôr. Eu ia colocar alguma coisa a ver com design, jeans, sei lá, porque no começo eu achei que eu ia fazer mais jeans, aí acabou que eu fiz mais camisetas e moletons e tal. Aí eu tava sem ideia nenhuma. Aí eu tava pensando numa frase, assim, em inglês, que ficaria chique e tal, Aí eu pensei numa frase que é Create to love on earth whimsically, que é tipo,
criar para amar a terra com capricho, com autenticidade e tal. E essas letras fazia uma sigla que é a Clio. Então eu falei, perfeito, vai ser isso. Foi muito legal. Sim. Então, eu já pensei no nome da minha marca antes de ter uma marca em si. Porque ano passado, eu e minha mãe, a gente mudou de casa. A gente morava em apartamento, foi morar na casa mesmo. Ali, perto do nosso aeroporto, lá em cima. Caiu. Aí meu sobrenome é Lisboa. Aí a casa ficou parecendo uma vila, que tem a casa do fundo também. Aí eu pensei, Vila Lisboa. Fiquei com isso na cabeça, Vila Lisboa. Aí veio o Brownie. Aí no início não tinha nome. Só tinha uma ideia. Aí eu falei, vou pôr Vila Lisboa mesmo e seja o que Deus quiser. E tá dando certo. Foi muito legal. É. E outra coisa que eu fiquei de curiosidade também é como que vocês fazem pra cuidar da empresa de vocês e lidar com estudos? Porque você tá na faculdade, você no ensino médio ainda, vai ter vestibular, tem que ser mais pesado, né? E na faculdade também a gente sabe que não é fácil. Como que vocês fazem pra lidar com tudo ao mesmo tempo? Na verdade, é o maior desafio que eu tô encontrando no momento, juro. Porque, eu comecei a faculdade faz pouco tempo, né? Então eu tô me adaptando ainda com a rotina, com as matérias, com a loucura que é. Então, pra mim tá sendo muito difícil, porque eu quero focar nos meus estudos, porque, querendo ou não, é uma coisa muito importante, né? De você ter, eu cursei, eu tenho um diploma e tal, eu tenho um ensino superior. Então eu quero focar e conseguir concluir, mas ao mesmo tempo eu gosto tanto desse ramo, desse trabalho que eu criei, que eu quero cuidar dos dois ao mesmo tempo. E, tipo, os dois são tão complicados e complexos que, tipo, sabe, fica 24 horas é muito pouco. Mas eu acho que o que mais pesa, assim, é saber equilibrar. Quando que você vai estudar, quando que você vai resolver as pendências da empresa, da marca. Então, eu acho que é isso, equilíbrio. Tentar, né? Tentar ter equilíbrio. Ultimamente tá sendo difícil, né? Porque é terceiro ano, É. vestibular, segunda fase. Não, essa semana, aula sábado, simulado domingo. Eu imagino. Sem Não. fim. Vai ser as próximas 4 semanas, né? Que eu vou participar de Simuna também. Nossa senhora. Aí tá sendo difícil por enquanto, porque eu tenho pouco tempo que eu tô empreendendo, né? Por mais que esteja dando certo, às vezes eu dou umas falhadas com o outro. Às vezes eu esqueço de fazer uma atividade na Geeks. Sim. Redação, desculpa, Miri. Saudades, Miri. Aí acontece. Mas tô conseguindo, tentando equilibrar ainda. Deve ser um puta desafio. Nossa, muito. Vocês teriam algum conselho pra dar pra alguém que quer começar, que tá no Inova Nasce, que quer criar alguma empresa assim do zero? Nossa, é difícil esse negócio de conselho, porque eu tô aqui no começo dando conselho. Mas eu acho que o conselho vale mais pra alguém que já tem uma vontade, um desejo ali, mesmo que no fundo, de começar um trabalho como esse, um projeto como esse. Mas eu acho que o maior conselho que eu poderia dar é não desistir no primeiro desafio que aparecer. Porque pra mim isso foi muito difícil mesmo, porque a cada desafio que aparece eu falo, nossa, era tão mais fácil desistir, né? Ir lá trabalhar CLT, tá bom, gente, é isso. Mas quando eu percebo, quando eu lembro do amor que eu tenho por isso, e como que eu fico feliz e animada quando alguma coleção vai lançar, ou que eu tenho que fazer as campanhas de marketing antes para as pessoas verem as peças, eu falo assim, vale a pena. Então, tipo, se você acredita, não desiste. Eu acho que o importante é começar, né? Porque eu penso, se a pessoa tem uma ideia, por enquanto tá fazendo Nova Nasce, você começou também, a pessoa tem esse medo, não, será que isso tem vai dar certo? A gente começa e vê. Porque só vai saber se começar. você tem que primeiro quebrar a cara, pra depois ver se vai dar certo ou não. Sim. Então, importante, pra mim, meu conselho é comece, sem medo, só vai. Eu fiquei com uma curiosidade também. Quando vocês começaram assim, como foi quando vocês tiveram seus primeiros clientes? Como foi a experiência de vocês de ver alguém comprando produto, de gostar do que vocês vendem? Nossa, foi muito legal.
E um dos motivos também que eu gosto dessa área, porque eu amo quando a pessoa acredita no que eu faço, que ela investe aquele dinheirinho que a gente sabe que é suado naquilo que você tá oferecendo. Então, tipo, por exemplo, na primeira coleção que eu lancei, em 2023, quando eu tava no segundo ano, aquilo tava, assim, me animando tanto, era tipo, eu gostei tanto do design, do tecido, tipo, eu tava apaixonada por aquilo. E por ver que as pessoas, por exemplo, tinha amigos, o Léo, família, não tinha muito clientes, assim, de longe e tal, porque tava no começo. Mas de saber que as pessoas estão ali e estão apoiando o seu trabalho, você se sente muito, assim, sabe, incentivado, motivado. Então, foi muito É uma bom. recompensa, né? Sim. O Jazz sempre usa sua blusa. O Jazz, Sempre usa sua blusa. sim, eu amo. E o Léo também, quando saiu a nossa segunda coleção, ele falou, eu quero agora. Antes de lançar, ele já tava falando, cadê a blusa? Então, foi muito bom esse apoio. Eu acho legal. A primeira venda que eu fiz, quando a pessoa mordeu o brownie e gostou, eu falei, nu! Agora pronto. Agora pronto, agora estourei. Meus primeiros R$8. Foi bom, fiquei feliz. Até emocionei. Imagina. Sim, Os sim. feedbacks também é algo muito recompensador. Eu acho que tem no Instagram de vocês dois, né? Os feedbacks é algo... Sim. É bom ler, É né? bom, e é importante para as outras pessoas verem também, que os outros usam e gostam, né? Fala assim, nossa, vou testar. Sim. Então, eu sempre, até é meio chato, eu sempre vou nas pessoas e falo assim, me dá um feedback aí, fala alguma coisa pra ver o que você achou. Então, eu acho que é muito importante mesmo. Uma coisa que eu peço muito pra pessoa é o feedback. Às vezes eu sou até meio chato. Eu vendo, já peço o Instagram da pessoa que fala, o que você achou, o que você achou, o que você achou, o que você achou. Às vezes é até meio chato, eu confesso. Sim. Aí a pessoa responde, eu falo, obrigado, posso postar? Pode, nunca mais falo com a pessoa. Mas eu acho que muito do empreendedorismo e ser um vendedor daquilo que você trabalha é ser chato. Às vezes a gente tem que ser chato. Infelizmente, é o Sim. nosso trabalho, a gente tem que vender. Então, Sim. desculpe se a gente foi chato algum dia com você. Tem gente que até me acha meio chato, que às vezes eu troco minha bandeja de brownie pra vender aqui, aí eu vou na mesma pessoa todo dia, você quer comprar? Você quer comprar? Você quer comprar? A maioria das vezes é não, mas quando falam sim, todos os dias já compensou. Isso é muito recompensador. Tem uma menina da minha unidade que ela vende trufa. Aí eu vendo pra ela e ela me dá uma de graça no final do dia. E Uma aí, comissão. É, a minha comissão. E aí eu vou pra todo mundo falando, vamos comprar a trufa, vamos comprar a trufa. Eu nem fiz a trufa, não tenho nada a ver com a trufa, mas só de eu saber que eu vou ganhar uma de graça que as pessoas estão comprando, é muito bom. E que é da sua amiga, você vai fazer ela feliz. Sim. Eu lembro que ano passado, lembra da Laura dos cookies? Ela fazia tanto cookie, era tão bom, né? Era muito bom. E esse marketing direto é muito importante, tipo, de boca a boca, sabe? Sim, você tá comendo cookie, tá comendo brownie, é de quem? Onde que vende? Sim. É bom, deixa eu comer um pedaço. Então... Chega no self-care, tá todo mundo na sala da pessoa que Sim. vende. Faz até fio. Tem um dia que eu até achei meio estranho. O Agostinho chegou, José, vem na sala dos professores, eu falei, oi, o que eu fiz? Aí chegou ele, o Léo, o Rafinha, todo mundo comprou o brownie. Eu falei, olha, que Tá legal. compensando. E eu acho que uma coisa que a gente tem que fazer é sempre fidelizar os clientes e usar do marketing boca a boca. Porque acaba que quando uma pessoa que a gente conhece fala, isso aqui é bom, você fica, então é bom, então eu vou comprar. Sim. E é a mesma coisa de uma questão de amostra grátis. Porque a amostra grátis você vai lá e experimenta. Só que no boca a boca alguém já experimentou por você. Então, é alguém que você confia, então a gente vai estar usando. Sim. E eu queria saber de vocês como que vocês se sentem sendo jovens empreendedores. Eu me sinto muito bem de saber que eu tive essa oportunidade. Porque parece que é uma coisa tipo, se você tem a vontade, vai lá e faz. Se você não fez ainda, é falta de força de vontade. Não é. Falta oportunidade, entendeu? Então eu tive uma grande oportunidade de estar numa escola boa que me oferecesse essa disciplina do Inova Nassa, que trouxesse mais daquilo, mais do mesmo, sabe? Mais do que do currículo que as outras escolas têm. Então, eu acho que foi muito privilégio, digamos assim. E também
Eu acho que eu me sinto bem e orgulhosa até do trabalho que eu faço, porque eu vejo que é esforço, sabe? Às vezes a gente tem que reconhecer a nós mesmos, a nossa dedicação. Então, eu me sinto muito bem. Até porque jovem no empreendedorismo é difícil. É difícil. Eu, eu gosto, me sinto privilegiado também, né? Até por estudar no Nacional ter esse apoio de quando eu mando mensagem para ele, às vezes ele demora para responder, demora, mas ele sempre me responde, sempre dá um feedback. O Charlie também, da coordenação, sempre me ajuda. O Jazz também, vou contar, ninguém Jess fica com conta ciúme. tudo de todo mundo. Não, vou contar agora o que o Jazz fez. Um tio tava na minha sala, tava no começo do Brown, ele falou, quanto você vende essa caixa toda? Nossa senhora! É Eu bem a falei. cara do Jess É, fazer cara isso. disso. Eu falei, hoje eu venderia por uns 250. Na época eu falei 100. Ele comprou a caixa inteira. Não. Caixa inteira, distribuiu pra todo mundo da sala. Eu Nossa. falei, nossa. Queria estar na Isso sala é nesse apoio. momento. Mudar de unidade. Aí eu me sinto grato até pelo Nacional, pelos professores, pela equipe, por ter essa experiência, sabe, de ser empreendedor. Vocês pretendem continuar com o empreendimento de vocês? Enquanto eu tiver forças, Uhum. tamo aí. Eu quero fazer uma pergunta assim. Eu acho que é difícil responder isso sem saber como vai ser, mas daqui 5 anos, onde você vê a Clio, onde você vê a... Como é? Vila Lisboa. Vila Lisboa. Então, como eu vejo ou como eu quero ver? Você que sabe. Porque, assim, eu vejo prosperidade no meu projeto, mas o que eu quero ver mesmo é que todo esse esforço que eu faço hoje em dia e vejo que, tipo assim, o feedback que eu tenho é bom, mas não é nada comparado às grandes empresas, às pessoas que vivem disso. Então, eu penso assim, o que eu faço hoje é bom e eu quero cada vez melhorar mais para alcançar mais pessoas e conseguir viver daquilo que eu amo, sabe? Porque para mim isso é o maior privilégio que existe, você conseguir trabalhar com o que você ama e ter um retorno que te sustente, né? Porque isso, querendo ou não, é necessário. Então, como eu quero ver é alcançar mais pessoas, ser uma marca famosa e conseguir ser uma empresa, acima de tudo, consciente, sabe? Que não, querendo ou não, perpetue o que a gente vê hoje em dia, que são as empresas que elas fazem com as pessoas, com o meio ambiente. Então, Eu também já vi uma melhoria, tipo assim, no meu ponto de vista, no meu gosto, da primeira coleção pra segunda. Eu amei a segunda coleção, muito linda. sim, eu vi muita melhoria também, porque no começo o design era uma experimentação. Eu tava vendo o que fica legal, vamos pôr isso, vamos pôr aquilo, e aí vai, manda e faz. Mas nessa coleção foi um processo criativo, assim, de design muito mais longo, muito mais com significado dentro, assim, cada peça da estampa, sabe, encaixada com significado. Então, é isso que, tipo, nos motiva, sempre melhorando e vendo a melhoria, vendo que as pessoas veem. Então, é isso. Daqui 5 anos, você falou? Nossa, é pouco tempo, né? Calma aí. Pode ser mais longe também. Não, Mais perto. É, você que sabe. daqui 5 anos eu penso que, sim, ter uma evolução, né? Tipo, não vou estar mais na escola, né? Não vou estar podendo vender aqui. Mas colocar mais pontos de venda em alguns restaurantes, supermercado e tal, e entrar no iFood, né? Que eu tô tentando, mas tem que ter CNPJ e tá meio difícil por enquanto. Eu acho que essas questões de CNPJ, quando a gente é jovem, é uma coisa que Sim. atrapalha muito, né? Porque você Uhum. tem que ir atrás de muita coisa, muita muita burocracia. Contador, aí tem que pagar taxa. Nossa. Também tem a parte da desconfiança, né? Ano passado, que eu ainda tinha Nova Nassa, eu trabalhei no BT Nassa. E a gente conseguindo, tentando patrocínio, assim, ninguém coloca fé na gente. Tipo assim, a gente fez acontecer, foi a melhor edição. Já teve 3 e, tipo assim, as pessoas não acreditam até você ir lá, você, com todo o seu Mostrar. esforço, mostrar e fazer. Sim. E é difícil quando você fala assim, nossa, eu tô colocando tanto investimento, tanto tempo nisso, será que as pessoas vão Sim. me dar retorno? Será que vai valer a pena?
É difícil. É difícil, às vezes, a gente conseguir vender o nosso produto do jeito que ele é, porque tem toda uma história por trás, né? Igual, tipo, você fala... A gente... Acho que hoje em dia, nós, jovens, a gente pensa muito em... eu quero mudar o mundo, fazer um bem pro mundo, espalhar. Então, a questão da sua marca, evitar os tecidos que poluem mais o meio ambiente, né? E quando a gente tenta mostrar isso para as pessoas, tem gente que não vê muito o impacto, o que é que a gente Não vai dá causar. importância. E aí eles pensam só no dinheiro, porque provavelmente é um produto mais caro, porque tem uma história por trás, é um produto mais caro mesmo, porque a produção é diferente. Sim. E tem muita gente que não vê valor, então a gente tem que encontrar o nosso público-alvo. Igual você falou também dos certo. ingredientes, que você podia ser qualquer um, Aham. e aí abaixar o preço. Eu não faço isso, não. Então, As que pessoas não a qualidade veem a fica menor. qualidade Fica que bem, tem ninguém por quer comprar. trás. são muitos desafios que a gente tem que enfrentar. Aí quando você coloca o preço do seu produto, ninguém compra. Uhum. Tipo, começou assim, comecei vendendo por 10 sem recheio e 15 o recheado. Aí a pessoa falou, não, tá muito caro, tá muito caro, tá muito caro. Eu falei, tá bom, abaixo. Aí, tá, eu coloquei 12 o recheado, 10 com recheio. José, tá muito caro, tá muito caro. Eu falei, gente, aí agora As eu tenho... pessoas adoram palpitar no preço Sim, dos sim. produtos. Aí eu vi que eu precisava vender. Então, por exemplo, tinha gente reclamando também que tava muito amargo. Eu fui achando a receita certa, hoje eu consigo vender por 8 e por 10. Mas aí o pessoal compra, né? Mesmo assim pede promoção. As pessoas não veem o valor por trás, o custo por trás, até elas fazem elas mesmas. É. É muito isso. E pra gente passar pras pessoas o que tem muito por trás, acaba que Complicado. não tem essa possibilidade. Então é muito das pessoas confiarem na gente. E é por isso que é tão especial ter o apoio das pessoas que realmente confiam, né? Sim. É, muito bom. Delas venderem também pra outras pessoas. Né? Inclusive eu faço uma coisa com os meus amigos, se vocês quiserem participar. Cada 5 brownies que alguém vende, ganha um. Aí vai anotando. Eu faço isso com um amigo meu que estuda na Exanc. Acho que já devo ter dado uns 15 brownies pra Nossa. ele. Uhum. Nossa, realmente é muito bom mesmo. Sim. Principalmente que é da sua sala, assim, sempre vai comprar. É. Verdade. Um A ótimo fidelidade. Dá até pra fazer aqueles cartãozinhos, sabe? Aí bota o carimbinho. Sim, eu pensei Eu nisso fiz também. cartão fidelidade. Fez? Nossa, que legal. Aí as pessoas compram, tipo, Se 10. comprar 10, aí ganha um. Tem que fidelizar seus Tem clientes. que Esse é o fidelizar. seu jeito. Fidelizar. E vocês têm mais alguma coisa pra contar? Uma história do que vocês já viveram? Uma coisa muito boa que aconteceu pra vocês? Nossa, tem que pensar nesse... Eu tive uma história engraçada. Conte sua Mas história também meio engraçada. trágica. Uma vez eu tava fazendo o brownie, eu tava animado, que era tipo domingo, não tive aula. Aí, porque sábado agora tem, né? Infelizmente. Aí O tava desprezo. no domingo fazendo todos os meus brownies pra semana. Aí minha cachorra mordeu meu pé, eu assustei, a massa toda caiu em mim. Nossa. Ainda bem que tava fria. Aí eu tive que fazer prejuízo. outro. Mas aí ficou engraçado, todo melecado de chocolate. Acontecem essas coisas. Acaba que é um prejuízo. Você perdeu um alguma prejuízo. coisa que você não esperava. É. Já aconteceu alguma situação assim com você? De ter tido algum problema que você teve que enfrentar, lidar com ele na hora, assim? É difícil pensar numa história agora. Você tem mais alguma pergunta? Então, vendam o produto de vocês agora É verdade. pra nossa live. Se vocês quiserem falar Instagram, não sei se tem dicas, calma aí, assim. Pode, Nossa, Gabriel, entrega. colocar os arrobas de todo mundo? O nosso Instagram é Cliweco, CLEWECO. E temos site, TikTok, Pinterest, tudo. Vocês podem ir lá explorar o nosso mundo. A coleção saiu faz pouco tempo, mas já tá quase acabando. Tem bastante conteúdo legal lá, então se eu fosse vocês, eu ia lá. Essa blusa que Conferir. você tá usando é da sua marca? Sim, da nova coleção.
Ó, bonita. Ela é linda. Tá olhando. Meu Instagram é chefs_vila_lisboa, porque alguém colocou Vila Lisboa antes de mim. Eu odeio isso. Que raiva. Aí, segue lá. Pega o telefone aí, Gabriel? Na câmera? Pega o telefone na câmera. Calma aí. É a minha essa aqui, né? Ó. Segue lá. Se vocês puderem seguir também agora aí. Depois a gente segue, pode deixar. E vai lá, compra, porque... Você faz encomenda? Faço encomenda. Entrego pelo Uber Entrega. Ótimo. Legal. É isso, eu faço encomenda. Quem quiser, vai lá, me chama no Instagram. E é isso. E é o melhor brownie do Triângulo Mineiro. Foi muito legal, gente. Foi uma honra falar com vocês, saber a história das empresas. Com certeza daqui 5 anos vocês vão estar muito além do que vocês falaram. Foi um prazer. É isso, gente. Muito obrigada por terem Obrigada a vindo, vocês. por contar um pouquinho da história. E desejo muito sucesso. pra Obrigada. vocês. Acho que é isso, gente. É. Falem tchau pra câmera. Tchau, obrigada.